disseram conosco. E meditando, me vem logo essas passagens do coração. Quem me conhece sabe que eu prego assim. Eu posso deixar a Bíblia agora, ó. Eu não tenho esforço. Eu prego os textos que Deus me deu. Deus me deu o dom da palavra. E eu pego o tema e falo dentro do tema. Então vamos lá. A igreja do passado. Vou falar primeiro da igreja do passado. Tá certo, pastor? Depois eu falo da igreja do presente. E depois a igreja do futuro, se o tempo nos permitir. Porque já são 9h08. O culto acaba 9h30, né, irmão? Tá melhor assim. Só. Isso aqui parece que tá melhor mesmo. Se o microfone bom é só para cantor, aqui é diferente. Então vamos falar da igreja do passado. O primeiro texto que nós lemos fala da igreja do passado. Como era a expressão da igreja do passado? Como era a igreja do passado? Está escrito, irmão, é autoexplicativo. Atos capítulo 19. Diz a Bíblia que Apolo foi para Corinto, a igreja de Corinto. E Paulo agora foi para uma igreja que estava em Éfeso. E Paulo chega à igreja de Éfeso. E ao chegar à igreja de Éfeso, Paulo encontrou uma igreja apagadinha. Uma igreja que era tão grande que só tinha quantos crentes tinha na igreja? Quantos, irmãos? 12 crentes. Tinha 12 crentes naquela igreja. Paulo chega na igreja, aqueles irmãos apagadinhos. Não tinha muito glória a Deus, aleluia. Não tinha repleplé ou tlepleplé que eles falam? Reteté, um dos dois, né? Reteté. Não tinha irmão que fazia assim, igual o... né? Não tinha irmão que pegava fogo fazendo assim. Uma igreja tradicional. E Paulo chega naquela igreja e pergunta assim: olha, vocês são batizados aqui? O batismo de quê? João Batista. E vocês receberam o Espírito Santo? Nós nem ouvimos falar disso. Nós nem sabemos o que é esse negócio. E Paulo falou: vocês estão atrasados. Estão atrasados. E Paulo começa a ministrar. E o que Paulo faz? Paulo chega e disse: vem aqui vocês. Bate o pé aí não, filho. Eu vou explicar o que é o mover de Deus. O que é uma igreja cheia de Deus. E Paulo começa a explicar. E eles começam a entender. Aí o que Paulo faz? A Bíblia diz que Paulo imediatamente, irmão, batiza todos eles nas águas. E batiza no batismo de Jesus Cristo. Tem gente fazendo confusão com essa passagem aqui, viu? Que o batismo de Jesus Cristo é só em nome de Jesus. Não, o batismo de Jesus que ele mandou era batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Então tem igreja por aí que se tornaram igreja unicista, batizando só no batismo. Eu te batizo em nome de Jesus e mergulha a pessoa e diz que só existe Jesus. Não, existe uma trindade. Então ele batiza todo mundo nas águas. Agora ele diz assim: agora vem aqui, faz uma fila aqui com os 12. E quando eles fizeram a fila, diz a Bíblia que Paulo colocou a mão na cabeça deles. Era Paulo colocando a mão na cabeça e eles falando em línguas estranhas. Opa! Maravilha! A igreja primitiva, quando entendeu que existia o Espírito Santo de Deus, eles foram cheios. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja do passado, irmão, diz a Bíblia em Atos capítulo 2, que de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios. De quê? Do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! E começaram a falar em outras línguas estranhas. Então a igreja do passado, ela tinha uma característica. Qual era? Cheia do Espírito Santo. E lá tem um pronome. E lá tem um pronome que diz que todos foram cheios.
Todos. Pronome indeterminado. Todos. Guarda essas expressões. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Diz a Bíblia que Paulo aqui, impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Amém. Aleluia. E eles agora falavam em língua estranha. E fazia mais o que? Profetizar. Aleluia. O que a igreja fazia? A igreja primitiva, a igreja do passado, primeiro, ela tinha o poder do Espírito Santo de Deus na vida dela. Aleluia. A igreja tinha o poder do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo de Deus faz? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo é quem prepara a igreja para ter um encontro com Deus. A igreja, o Espírito Santo de Deus, sem o Espírito de Deus ela não pode fazer nada. Igreja sem o Espírito Santo de Deus, ela não tem identificação própria. Igreja sem o Espírito Santo de Deus é como uma rosa que não tem perfume. Igreja sem o Espírito Santo de Deus é como um perfume que não tem odor agradável. A igreja sem o Espírito Santo de Deus é como uma empresa que não tem CNPJ. Igreja sem o Espírito Santo de Deus é como alguém que nasce e não tem uma certidão de nascimento. Igreja sem o Espírito de Deus, ela não tem cara, ela não tem parecer, não tem formosura. A igreja que tem o Espírito Santo de Deus, ela vai para frente, ela caminha, ela comemora aniversário de 25 anos. Igreja que tem o Espírito Santo de Deus, os crentes profetizam, os crentes falam línguas estranhas, os crentes dão glória a Deus. Quando Paulo chegou, a igreja, ela não tinha esse mover que nós vimos aqui. Quem sabe as pessoas cantavam e nada acontecia. Mas quando as irmãs cantaram aqui, viu o que aconteceu? Era o obreiro levantando, era gente dando glória a Deus. Teve um que gritou aqui: oh, saudade do céu! Né? Quando as irmãs cantaram o hino aí do céu, aqui, as primeiras que cantaram aqui. Depois veio outra falando assim: lá vem Faraó, e a igreja fica agitada, fica cheia de Deus. Sabe por quê? Porque tem o Espírito Santo de Deus. Então a igreja agora, com aqueles 12 crentes, irmão, 12 crentes, aleluia, diz a Bíblia que eles ficaram cheios. E mais ainda, diz a Bíblia que o pastor daquela igreja, quem era o pastor daquela igreja? Quem era? Fala, irmãos. Quem era o pastor daquela igreja? Irmão, quem acertar vai dar a oportunidade de pagar um sanduíche para mim. Como é que chamava o pastor daquela igreja? Hã? Não é possível. Hã? Quem estava pastoreando aquela igreja? Paulo estava pastoreando aquela igreja. Os irmãos sabem e ficam com medo de falar. Né? Era Paulo, irmão. Diz a Bíblia que Paulo chegou lá e que levou avivamento. E Paulo, quando chegou lá, irmão, diz a Bíblia que pelas mãos daquele pastor fazia maravilhas extraordinárias. Glória a Deus. De tal maneira que pegava os lenços, lenço. Pegava o lenço de Paulo pregando, passava assim, e tirava o suor e colocava lá. Alguém pegava o lenço de Paulo que tinha suor, corria lá no outro que estava doente, só colocava assim o lenço, aleluia! Quando eu colocar o lenço aqui, ele vai dar glória a Deus. Aí, estava lá, carinha fechada, só todo colocar o lenço e começou a sorrir. É assim que acontecia na igreja primitiva. Aleluia! A igreja do passado tinha línguas estranhas. A igreja do passado
os aventais, o lenço, e passava sobre os enfermos, e os enfermos saíam. E mais ainda, irmão, a quarta coisa, diz a Bíblia que não ficava um demônio. Me lembrei agora, pastor, a primeira igreja que eu fui pastorear, lá no Pedregal, conhece o Pedregal? Lá no final, irmão, era tanta curva, descia tanto que eu pensava que estava chegando no Japão. Lá embaixo, irmão, mas era tanto terreiro de macumba, e eu na época, eu já tenho 30 anos que eu sou pastor, 30 anos. E quando eu fui para lá, irmãos, eu tinha, se eu falar para lá quantos anos eu tinha, se você calcular e saber quando eu tenho hoje. Pois é, eu tenho 52 anos, nem parece, né? Eu sei que alguns anos me dá 30, 25, mas irmão, e aí quando eu cheguei, irmão, assim, cheio de Deus, com aquela vontade de trabalhar, porque quando ele está mais novo, ele tem mais vigor, né, pastor? E alguns, né? É porque tem alguns jovens que parecem estar na UTI, porque eu nunca vi desse jeito. Tem nem força para dar glória a Deus. E aí, irmãos, olha só que maravilha. Nós começamos a fazer oração na sexta-feira, porque os irmãos começaram a reclamar na igreja. Pastor, a gente aqui na sexta-feira não dorme não. Eu falei, por quê? Tem tanto tambor de macumba batendo em volta da minha casa. O que tem aqui é de macumbeiro. Eu falei, então vem para cá, igreja. Reuni a igreja na sexta-feira, irmãos, e colocava os irmãos lá, nós orávamos de joelho, depois levantava. Aí um grupo ficava com a mão virada para lá, outro grupo com a mão para cá, outro para cá, e eu dizia assim, pode orar agora, e pedindo a Deus que nenhum demônio desça sobre o Pedregal essa noite, porque a igreja do Senhor está aqui comigo. Eita, chega me arrepio todos, irmãos, e nós começamos a orar, aleluia, começamos a orar, e aqueles irmãos humildes, simples, irmãos, começaram a orar, irmãos, aleluia, tá bom, foram embora. No outro chegaram na semana, falou, pastor, não teve macumba nesses dias, os tambores não bateram mais não, então vamos reunir mais. Reunimos, agora vamos orar para Deus trazer os macumbeiros para a igreja. Estenda as mãos e a igreja começar a orar. Meu irmão, enquanto eu estou lá, que eu vi a porta da igreja, pá, caiu lá, bateu lá do outro lado, entrou o pai do cara lá do terreiro de macumba lá, entrou, e o diácono que estava na porta, o Aloísio, um afrodescendente desse tamanho assim, segurando a cintura do endemoniado, o endemoniado andando, ele arrastando assim, e dizendo assim, pastor, eu tentei segurar, mas não dei conta. E a pessoa endemoniada, um garoto fortão, eu vim te matar, olhando para mim, eu vim acabar com vocês, porque depois que vocês começaram com essa oração aqui, a gente não desce mais aqui. Então eu vim aqui para acabar vocês. Irmão, partiu para cima dele, irmão. Partiu para cima dele, oração e gritando, porque os filhos estavam consagrados, irmão. E ele caiu no chão assim, eu nunca vi aquilo na minha vida. Irmão, ele saía rolando assim, ó, rolando, aí pulava de pé, dava uma cambalhota, caía no chão, e pulava e saiu fazendo assim. E caiu lá fora e saiu correndo, xingando cada palavrão. E nós continuamos orando. Aquele homem, hoje, ele é pastor de uma igreja lá no Macedônia. Na época de Paulo, a igreja primitiva, irmão, não tinha demônio que chegava perto dela na casa dos crentes. Se você chegar em casa hoje, pegar esse versículo, só 19, você vai ver que a igreja tem na caixa eu tenho que segurar para pregar, mas aí ele está escapando assim. É porque já está saindo até pelos poros a unção. Irmãos, agora se você pega o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, tu vai ver que a igreja ela tinha tanta unção, tanto poder, que ela incomodava o inferno de tal maneira que apareceram lá 7 crentes. Eu não sei de que igreja aqueles crentes eram, mas eu imagino que era a igreja evangélica, o sangue de Cristo, ou o cuspe de Cristo. Eu não sei que igreja era aquela, igreja
daquela. Mas 7 camaradas, filhos de um pastor sacerdote lá, chegaram para o endemoniado e eles diziam assim: sai, eu te esconjuro, olha, eu te esconjuro em nome do Deus de Paulo. E ficaram lá os 7. O demônio, deixa eu parafrasear, o demônio para e diz assim, eu estou parafraseando, eu não posso imaginar. O demônio fala: peraí, eu sou capeta, mas não sabe assim não. Peraí, vamos organizar. Vocês estão me expulsando em nome do Deus de Paulo? Olha o que o demônio fala: conheço Paulo, eu conheço Jesus. Ele fala assim acerca de Jesus, ponto. Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Olha a expressão, olha a expressão, quando ele diz assim, e bem sei quem é Paulo. Parece até que Paulo é maior do que Jesus no poder. Ele diz: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas ele diz assim: eu conheço Jesus e sei que vocês não têm nada deles não, porque vocês estão me parecendo os crentes do Shiva. Vocês não são crentes não, mas Paulo não. Paulo eu conheço ele, eu sei quem é Paulo. Então tá bom. Pulou em cima deles, pegou os 7, deu um coro, irmão, um coro. 5 conseguiram fugir e 2 quase morreram de tanto apanhar. Eu quero dizer que a igreja primitiva, Satanás conhecia os crentes verdadeiros. Satanás conhece crente verdadeiro. Satanás sabe quem é que tem poder para curar, para adorar, para glorificar. Inclusive eu quero te dizer essa noite, ele viu porque ele está solto aí na rua. Hoje é o dia dele matar, dele fazer prostituição. Hoje é o dia de barbaridade. Sexta-feira é sexta, sábado, domingo é o dia. Eu trabalho na defensoria lá no Gama. Quando chega na segunda-feira, está lá aquele tanto de processo de gente presa, homicídio, latrocínio, violência doméstica, está uma loucura, está uma coisa de doido, violência doméstica, até crente na violência doméstica, está tudo lá, aquele monte de processo lá para a gente pedir liberdade daqueles camaradas. E aí eu vejo que tudo acontece a partir de agora, a partir de hoje. E Satanás estava na rua aí, quando cada crente veio para cá. E como ele conhece eu e conhece você, ele veio olhando. Tem uns que ele olha e fala assim: isso aí é crente fraquinho, não está com nada não. Esse aí, se depender dele, não tem nada na igreja hoje. Esse aí não, mas tem uns que ele até sai da rua e fala: ixi, esse que vem aí é perigoso. Sabe por quê? Porque tem crente que já sai de casa falando assim: estou indo para casa do Senhor adorar, glorificar o Senhor. Eu vou fazer a diferença hoje. Aleluia. Satanás sabe quem vem para a casa dele para ficar olhando roupa dos outros, cabelo dos outros, carro dos outros, fofoca. Satanás sabe, mas Satanás sabe quem vem adorar, quem vem glorificar o Senhor. Eu não entendo, irmão. Tem crente, nós somos pentecostais, que traz esse fogo. Pera aí. Quando você era crente, você gritava desse tanto, gritava lá na rua, gritava palavrão, gritava que não prestava. Aí aceita Jesus, chega na igreja. Irmão, qual é teu nome que recebeu uma unção da alegria? Márcio. Alegre. Márcio é um rapaz alegre, né, Márcio? Não é não, pai? Não é alegre, não? O Senhor alegre. O Senhor alegre. Você deu um pulo aí agora e deu glória a Deus. Você fez curso para isso? Você fez curso para dar glória a Deus? Para dar aleluia? Pois é. Quando a gente vem para a igreja, que tem o Espírito Santo de Deus, tu está lá, quando de repente você começa a encher. Irmão, quem cuidava dos meus irmãos da minha casa era eu. Mamãe ia trabalhar, papai ia trabalhar, e a gente era muito pobre. E mamãe lá tinha uma panela de pressão, e eu botava osso, costela para cozinhar, colocava as coisas para cozinhar naquela panela de pressão, e ela começava assim.
o fogo. Daqui a pouco ela pegava uma velocidade, aquela válvula assim, aí ela pulava. Eu tinha que vir correndo e colocava o pino em cima, aí pulava, aí eu tinha que ficar bem todinho botando aquele negócio. Irmão, crente cheio do Espírito Santo é assim, ele começa, ele chega até desanimado no culto, cansado, passando a luta, até passar. E ele fica lá sentado. Daqui a pouco começa. Eu não queria nem dar glória a Deus hoje. Mas o fogo está debaixo dele. O fogo está queimando, o fogo está queimando. Daqui a pouco pula, levanta a mão na mão. Faz assim. É o Espírito de Deus, dá lugar para ele. Deixa ele tocar na sua vida. Igreja minha, escuta a minha palavra. Os que estão ligados comigo vão perceber quando eu passar. E como um general passa no meio da tropa, eu vou passar agora. Levanta as vossas mãos. Olha o que eu estou derramando agora no céu. Sinta a minha presença. Sinta a presença do meu Espírito. Sinta o mover do meu Espírito. Porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Glorifica meu nome. Porque eu estou removendo agora. Só Deus que batizo. Só Deus que cura. Receba. Receba. Olha para o chão. Todos que são batizados com o Espírito Santo, levanta a mão aí. Levanta a mão, todos que são batizados com o Espírito Santo. Levanta a mão. Tu tem que ser renovado agora. Tu tem que falar línguas estranhas agora. Pelo poder do Senhor. Ei, seja renovado agora. Seja renovado agora. Agora, pega a sua mão, pega a sua mão. Coloca ele na minha mão. Encosta a sua mão em alguém. Encosta a sua mão em alguém, pai. Encosta a sua mão em alguém. Xerebalai. Jesus, começa a batizar agora. Vai batizando agora. Vai batizando, vai batizando. Esse poder pega, irmão. Esse negócio aqui pega. Pega, 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 pega mesmo. Olha lá atrás, não. Isso é poder de Deus, irmão. Pode pular, pode correr. Isso aqui é o poder do Espírito Santo do Senhor. Irmãos, a igreja do passado tinha isso. Pô, já são 9h30. Pastor, 9h30 já. Eu paro ou continuo? Eu paro ou continuo? Então segura aí. Essa é a igreja do passado. Pastor, e qual é a igreja do presente? De repente você pensa que a igreja do presente é essa aqui.
É não, irmão. Essa aqui não é a igreja do presente, não. A igreja do presente está lá em Apocalipse. A segunda leitura que nós fizemos. Lá você encontra a igreja do presente. Por quê? Porque lá, irmãos, a igreja diz assim, e a igreja que se encontra em Éfeso, a mesma igreja. A mesma igreja que Paulo chegou lá, que tinha 12 crentes, aquela igreja cresceu, aquela igreja prosperou, aquela igreja ficou deslumbrada, aquela igreja os demônios tinham medo dela, era uma igreja espetacular, era uma igreja que não tinha mácula, não tinha ruga, era uma igreja que tinha o poder de Deus, que os demônios fugiam dela. Agora Deus, usando o apóstolo Paulo, o João, que foi para a ilha de Pátio, e Deus agora manda carta para 7 igrejas, das quais aquela igreja que nós acabamos de falar agora, ela tinha agora uma carta também endereçada para ela, aquela igreja especial que amava a Deus, aquela igreja que Deus no começo era tanto poder, os crentes eram cheios, eram 12 crentes, mas a igreja cresceu demais. A igreja agora, os crentes tinham carro, os crentes agora estudaram, os crentes agora tinham faculdade, tinham bom emprego, passaram em concurso. A igreja mudou a cara, a igreja mudou tanto que Deus agora, o próprio Deus que operava nela, começa agora a escrever uma carta e mandar para aquela igreja. E ele manda a carta para a igreja dizendo assim, a igreja, e para a igreja, e para o pastor que está em Éfeso, assim diz o Senhor, quer dizer, o mesmo Senhor, diz para eles, que eu tenho contra ti, veja, o Deus, preste atenção no que eu estou pregando, o Deus que operou milagres, que fez maravilha, que expulsou demônios, que curou, que batizou, olha, o pastor só bastava um lenço e Deus fazia maravilha. O Deus que fez toda maravilha, agora está dizendo para a mesma igreja, eu sou oposição contra você, eu sou contra você, eu agora sou contra você. Lá no passado eu operei muito no meio de vocês, mas agora eu sou oposição, agora eu sou inimigo, agora eu sou contra, agora eu bato de frente com vocês, porque eu tenho contra ti algo muito pesado, que vocês deixaram o primeiro amor, vocês deixaram aquilo que tinha, escapou da mão de vocês aquele poder, acabou da mão de vocês o Espírito, saiu a cura, saiu a glória de Deus, saiu a línguas estranhas, e por essa razão agora eu escrevo dizendo para vocês que eu sou oposição contra vocês. A igreja do presente, irmãos, é a igreja que perdeu a unção e que perdeu o poder de Deus, é a igreja que já era, e aqui em Brasília está cheio dessa igreja, viu? Brasília está cheio dessa igreja, irmãos. Eu prego em congresso de 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, no Brasil, fora do Brasil. Profeta não tem papo na língua, quando Deus manda falar, eu falo mesmo, não tem esse negócio não. Então quando eu falo nessas igrejas, eu falo. A igreja se envolveu com política, a igreja do presente envolveu com política, a igreja do presente perdeu o poder de Deus e perdeu a missão. Tem igreja por aí que eu já fui pregar nela, que ela dá mais valor quando chega um deputado, quando chega um doutor, quando chega alguém que senta, a igreja para. Nós temos que honrar as autoridades, não adorar pastores que estão envolvidos com trambique no meio do governo, com esquema no meio do governo, e aí mentindo, a prostituição, crentes que estão passando por cada coisa, irmão, que não tem cabimento. Lá eu encontro muitos lá, e filhos de crente. Quantos filhos de crente estão presos? Eu estou sempre lá no presídio falando com essa turma, presbítero, pastores, evangelistas presos, presídio feminino também, crentes presas. Irmãos, o que é isso? Porque Deus está falando, eu tenho contra vocês que perderam o primeiro amor. Eu tenho faculdade, eu tenho diploma, pararam de ler minha palavra.
mudou a vida, agora come bem, vem para a igreja de carro. Irmãos, as igrejas hoje, lá na minha igreja, a minha filha mesmo, minha filha entrou na faculdade, minha filha está com 18 anos, no 5º semestre de Direito. Ela entrou na faculdade, ela tinha 16 anos, 16 anos e meio. Meu filho terminou o curso de Direito agora, com 22 anos, 23 anos. Eu levanto, pergunto na igreja, quem tem curso superior, quem está estudando? Os adolescentes quase todos na faculdade. Você olha no pátio do carro da igreja aqui, ó, olha só carros novos. Os crentes estão comendo melhor, vestindo melhor. Os crentes estão mais cheios de conhecimento. Deus tem prosperado a igreja. Mas infelizmente a igreja do presente, ela perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Mas Deus não abre mão da igreja dele. Deus não abre mão. Ele disse para Pedro no capítulo 16 de Mateus, ele disse para Pedro assim: Pedro, tu és pedra. Quer dizer, Petros, pequenos fragmentos de pedra, mas eu sou rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda que a igreja perde o primeiro amor, a igreja continua pertencendo ao Senhor Deus poderoso. E Ele escreve para essa igreja, dizendo para a igreja, olha que maravilha que ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Onde foi que caiu? Foi quando recebeu o primeiro emprego? Foi quando casou? Foi quando fez uma faculdade? Aonde foi que os crentes se perderam? É isso que Deus está dizendo. Lembra onde você se perdeu? Hoje tem uma igreja maior do que a igreja, desviado, irmão. Desviados. Quantos crentes foram abençoados, mudaram radicalmente. Quer conhecer uma pessoa, dê poder para aquela pessoa, abençoa aquela que muda tudo, até glorificar Deus. Antigamente as pessoas levaram para a igreja, lembre-se, para quê? Para chorar. Abrir o rosto, né? Abrir o rosto. E tem gente que chora tão feio quando está chorando, que é perigoso assustar até as criancinhas que estão na igreja. Aí vão abrir o lenço assim e colocar a cara dele. Eu mesmo, quando eu vou chorar, eu faço assim para ninguém ver. Então antigamente, irmão, pegava lenço para chorar. Hoje leva o lenço para quê? Quando dá uma glória a Deus, que glória a Deus, retocar a maquiagem. Esses dias eu orei com uma menina na igreja. Quando eu comecei a orar, ela começou a chorar. Aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu pensei que eu estava tendo uma visão de um lobisomem. Irmão, acho que ela passou. Como é que chama esse negócio que passa aqui no olho? Não, você não sabe. Lápis. Rímel. Ela passou tanto, mas quando eu comecei a orar, tudo aqui ficou, ela branquinha, ficou tudo preto. Assim ficou tudo preto. E aí o nariz começou a escorrer, ela fez assim, ó. Porque o choro verdadeiro para mim tem que sair água aqui do olho e daqui, do nariz. Aí é verdadeiro. Aí ficou aquela lambuzeira. E eu olhei assim rápido, né? Eu pensei que ela estava tendo uma visão de algum bicho preto, alguma coisa assim. Aí quando acabou, ela não percebeu. E aí ela passou a mão assim, limpando, irmão, e ficou aquela coisa. Aí eu fiquei com dó. Falei, toma aqui meu lenço aqui, passa aí. Por quê, irmão? Porque é assim que está mudando. A igreja perdeu e não sabe onde cair. E Deus está falando, volta lá, descobre onde caiu. Descobre. Né? Porque quando nós descobrimos aonde erramos, nós começamos a rever a nossa condição de pecador, de que precisamos de Deus, e lembramos dele. E aí começamos a ser abençoados. É verdade ou não é? Voltamos a ser abençoados. Aí diz assim, lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Qual é a primeira obra? Língua estranha, aleluia, profetizar, expulsar demônio, ganhar alma, vir para os cultos, dar glória a Deus, louvar seu nome do Senhor. Então comece a fazer isso agora, vai, comece a fazer isso agora. Jacaranda assim, irmão, filho, tem igreja, irmão, tem igreja
Tem igreja que se o irmão começar a gritar igual esse aqui, irmão, o pastor chama logo o obreiro e fala: bota essa criatura escura lá para fora, vai. Bota ele lá atrás. Tem igreja que o irmão dá um glória a Deus lá atrás, glória a Deus, todo mundo vira para trás. Quem é o doido que está gritando? Nós somos pentecostais. Jesus disse para a igreja de Corinto que mudou muito, para a igreja de Éfeso que mudou muito: se arrepende, senão eu vou tirar do meio de vocês um castiçal. Se não se arrepender, quer dizer, eu não ando mais no meio da igreja. Eu já vi Deus falando que tem igreja que ele não entra mais. Aqui no Brasil é assim, pô. Tem igreja aqui em Brasília que é tão rica que não dá mais glória a Deus, não. Dá não. Eu prego, porque eu sou doido mesmo, eu falo mesmo. Tem negócio não, eu sou doido, eu prego, vou lá, profetizo e saio lá. Eu prego para os ricos aí também, irmão. Tem uns ricos que eu prego lá que eu vou lá, eles dão glória a Deus. Abre a boca, criatura, tu vai morrer. Deixa eu terminar, já estou acabando. Então vamos lá. Eu falei da igreja do passado, a igreja do presente, a igreja de... Vocês estão entendendo o que eu preguei? A irmã de verde, é verde a roupa da irmã? O homem não sabe por não. Irmã, a irmã está entendendo o que eu preguei? Sobre a igreja do passado, essa igreja. A irmã acha que as irmãs estão entendendo? As mulheres são mais inteligentes que os homens, acredita? Vocês sabiam disso? As irmãs sabiam disso? As irmãs são mais inteligentes. Isso já foi comprovado cientificamente. Só que elas não sabem disso, mas elas sabem. Então, é bom quando é pouco para casais, né? Irmãos, vamos lá. Agora, a igreja do futuro. Pastor, qual é a igreja do futuro? Porque Jesus diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Quer dizer, do futuro. E a igreja do futuro? A igreja do futuro tem duas igrejas do futuro. Duas. Quais são as igrejas do futuro? A igreja perebenta, que não vai botar nada, que não vai ser arrebatada, e a igreja que vai ser arrebatada. Não adianta. A igreja do futuro, irmão, são as 10 virgens. Pronto. A igreja do futuro são as 10 virgens. 5 sobe e 5 ficam indo. 5 tem azeite e 5 não tem. Agora, qual é o problema? É que a igreja do futuro, as duas estão dormindo, tanto as prudentes como as virgens. Olha, nada disso aqui eu preparei para falar. Então está chegando agora. Aleluia. Irmão, eu sirvo comida quentinha. A igreja do futuro é essa, irmão. A igreja que Satanás nem está mais aí para ela. Não é essa. É a igreja que não acontece nada. É a igreja de Saul. É o culto do Saul. A igreja do futuro é aquela igreja que Saul fez um culto. Saul fez um culto pegando o quê? Foi lá nos Amalequitas, ó, isso aqui está tudo chegando agora. Eu só tenho que raciocinar muito rápido. Vocês estão vendo que o meu HD é pequenininho? Não é pequenininho a minha cabeça? Então, eu tenho que raciocinar muito rápido, porque vai chegando muita informação. Então, Saul, Deus falou assim: vai lá e destrói os Amalequitas.